Capítulo 31. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas alguma distância para o leste e fui sobre o mar da Eritreia. Mar da Eritreia, o Mar Vermelho. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zatel, e cheguei ao Jardim da Justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei, que bela é esta árvore e quão deleitável é sua aparência. Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: Esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti que obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da Glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens. E para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36.
Não tem o capítulo 36. Capítulo 37. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaleel, o filho de Canã, filho de Renos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar. E nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi. Sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo. Quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos. Quando os justos forem manifestados, ou quando o justo aparecer. O quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos, e dos eleitos, terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. Pois a luz Senhor dos Espíritos, ou pois a luz do Senhor dos Espíritos terá aparecido na face dos santos, dos juntos e dos escolhidos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de prece e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como um orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre.
Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do Senhor dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Capítulo 40. Depois disto eu vi milhares de milhares e miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da Glória. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios. Anjos ímpios. Literalmente os satãs. Ha-Satan em hebreu, o adversário, foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo. E proibindo-os de entrarem na presença do Senhor dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Proferir acusações contra, ou para acusar. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi.